O que tem no conteúdo aqui da caçamba do carro hoje é talvez um dos aparelhos mais incríveis que já foram produzidos na eletrônica antiga, especificamente pela Philips e especificamente nos anos 1960. Eu vou compartilhar com vocês a alegria de receber esse aparelho que veio da cidade de Santos, São Paulo, veio por transportadora, e a gente agora vai incluir esse aparelho no acervo do museu e eu espero, dentro da nossa disponibilidade, o mais rápido possível a gente possa fazer a restauração desse equipamento. Na verdade são dois volumes, lá naquele volume tem duas caixas de som que eu vou no momento oportuno mostrar para vocês, e aqui tem um maravilhoso aparelho. Me vendo falar, se você está assistindo os vídeos aí do canal do Museu da Eletrônica, você já vê que eu não sou exagerado, eu estou falando da realidade. Não vou mostrar detalhes agora, primeiro eu vou descarregar do carro e na sequência lá dentro, com um pouco mais de tempo, eu mostro para vocês. É claro que eu não vou poder falar da restauração desse aparelho hoje, esse será o primeiro vídeo, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu tenho surpresas para os próximos vídeos aí no canal. Inclusive a chegada de um equipamento igual esse, absolutamente original. Eu estou falando desse móvel aqui, ó, que logo eu vou mostrar para vocês que aparelho que é esse aqui. Claro que ele está pintado de branco, isso não é original, em algum momento da história do aparelho alguém pintou de branco. O original não é branco assim, mas isso não é importante. Vou descarregar e já mostro para vocês. Se você nasceu depois dos anos 1980, 1990 ou até depois do ano 2000, é muito provável que você sequer tenha ouvido falar desse aparelho. Nós vamos dar uma ênfase especial nesse aparelho hoje, porque ele não é o único exemplar que tem aqui no museu. Eu vou usar este exemplar que acabou de chegar da cidade de Santos, São Paulo, veio pela transportadora e eu trouxe com o meu carro até aqui, mostrei para vocês no início desse vídeo. E eu vou falar um pouquinho desse aparelho hoje e vou falar também do contexto da época em que esse aparelho foi fabricado. Eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e se você ainda não é inscrito no canal, ative aí as notificações e se inscreva, não custa nada, assim você ajuda o canal a crescer e ajuda outras pessoas no YouTube a encontrar essas maravilhas fabricadas na eletrônica antiga ou eletrônica clássica, como a gente se refere. Bom, este aparelho que está aí é um aparelho clássico, desejado por aqueles que o conhecem e lamentado e lamentavelmente foi em sua quase imensa maioria ou até totalidade destruído. Os poucos exemplares que ainda existem estão com colecionadores que conhecem o valor desse equipamento e cuidam muito bem. Bom, mas em que contexto esse aparelho foi fabricado? Os anos 1960 foram marcados por muitas coisas que mudaram para sempre a história da humanidade, ou a história que nós conhecemos hoje. O ano em que a Philips resolve fabricar esse aparelho, ou pelo menos lança ele para ser comercializado, que se tem notícia é 1961. Isso nós podemos comprovar pelo manual de serviço do equipamento. Bom, mas o que acontece na década de 1960 ou nos anos 1960? Vamos fazer uma viagem histórica, uma viagem no tempo, e eu vou convidar a você agora para que se sente num lugar confortável, pare o que você está fazendo, se puder. Claro, talvez você vai estar assistindo esse vídeo no seu trabalho com um fone de ouvido, como eu faço às vezes. Mas se você puder, sente num lugar confortável, pegue a sua bebida preferida, relaxe. Se puder, preste atenção no que eu vou falar agora. E isso é muito importante porque é um contexto histórico que provavelmente vai se perder ao longo do tempo. A não ser as referências históricas que temos dos grandes historiadores ainda vivos ou dos textos que encontramos na internet, já vai longe os anos 1960. Mas no contexto da época, algumas coisas muito importantes estavam acontecendo e que definiriam os rumos do que viria a acontecer logo na frente, nas próximas décadas, e o mundo como é hoje. Os Estados Unidos estavam em plena guerra do Vietnã. Existia muita discussão em relação a essa guerra, em relação aos seus motivos.
Dezenas de milhares de americanos morreram nessa guerra, sem falar o número de vietnamitas que também morreram. Foi uma guerra que não deu em nada, uma guerra perdida. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética estava no seu auge. Existia também a corrida para a conquista espacial entre Estados Unidos e União Soviética, ou Rússia. A Rússia já tinha enviado robôs para a Lua, mas nenhum homem havia pisado ainda no solo lunar. Foi então que o primeiro homem chega na Lua. Neil Armstrong põe o seu pé na Lua e diz a frase emblemática que notabilizou esse evento para o resto da história humana. Um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. Bom, eu fico imaginando a coragem desse homem e a coragem desses astronautas. Entrar numa cápsula hermeticamente fechada, romper os limites da atmosfera da Terra, viajar e depois baixar no solo lunar sem saber o que iria encontrar exatamente, sem saber sequer se podia voltar. Esse, com certeza, em 1969, foi um dos maiores eventos da história da humanidade e uma das maiores conquistas do homem. Bom, mas algumas outras coisas aconteciam aqui na Terra. O ditador Mao Tse-tung preparava então e iniciava a Revolução Cultural na China, lançando bases para o que a China é hoje. Naquele momento, Mao praticamente deixa de lado, ou faz deixar de lado, a cultura milenar, ou alguns fatores da cultura milenar da China, e então inicia a Revolução Cultural. Bom, outras coisas aconteceram no ramo da tecnologia, ou no mundo da tecnologia. A IBM lança o primeiro CI comercial, o primeiro CI operacional, e isso é um marco muito importante para a história da tecnologia. Mas o que tudo isso tem a ver com este equipamento que está aqui, que nós costumamos chamar de radiovitrola, mas logo mais eu vou mostrar para vocês que na realidade seu fabricante não chamava assim, ele dava outra especificação para esse aparelho. Bom, mas por que alguém compraria isso que nós chamamos em 2022 de radiovitrola? Vamos pensar no contexto da música. O que estava acontecendo nos anos 1960? Os anos 1960 também podem ser chamados de revolução cultural no sentido da música. Não é a mesma revolução que Mao começa na China, mas em termos de música nós também podemos falar em revolução. E talvez seja familiar para você algumas coisas que aconteceram lá em 1960. Uma, por exemplo, de Jackson's 5, do qual fazia parte Michael Jackson, um dos maiores, ou o maior astro pop de todos os tempos. Os Beatles, em 1965, na mesma época, uma das maiores bandas de que já tem notícia de todos os tempos. E aí a lendária, que para mim é uma das maiores de todas, para quem gosta de rock, The Rolling Stones, motivam o mundo inteiro aí a comprar, vamos dizer assim, né? A comprar alguma forma de escutar os seus LPs em casa. É claro que existiam as rádios que as pessoas poderiam escutar, mas nada como você ter um toca-discos na sua casa e poder escutar o seu long play do Rolling Stones, que você comprou com muito sacrifício porque custava muito caro. Além disso, existiram outras bandas, para quem gosta de rock, The Who, The Kings, e assim vai. A lista é maior daquelas bandas que fizeram muito sucesso nessa época. E também temos que falar, não tem como nesse resumo, isso aqui é um resumo histórico muito breve, e eu também não sou historiador, eu apenas faço a lição de casa, e quando apresento alguma coisa eu gosto de contextualizar historicamente, para entender por que alguém iria ter uma loja e compraria um equipamento caro, como foi esse equipamento aqui. Logo nós vamos falar sobre isso. Temos que falar de Bob Dylan. Bob Dylan é um dos grandes nomes da música protesto de todos os tempos. Se você nunca ouviu Bob Dylan, procure. Você vai traduzir as letras dele e você vai entender do que eu estou falando. Mas
Até agora eu só falei do resto do mundo, dos Estados Unidos e Europa. Vamos falar um pouquinho do Brasil. Eu ainda não havia nascido nos anos 1960, eu nasci na próxima década, eu nasci no final dos anos 1970, ou do ano 1970. Mas, ainda criança, eu lembro que a influência dessa música era muito presente. A música que começa lá nos anos 60 ainda fazia muita influência nos anos 1970. Em 1960, então, surge a música popular brasileira e o Festival de Música Popular Brasileira. Isso é bem interessante. Interessante historicamente para aqueles que gostam de música. Também em 1965 a gente encontra o relato histórico da estreia do que se chamou o Jovem Guarda. Para mim essa palavra é familiar, a Jovem Guarda de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia e assim por diante. Também no Brasil a música protesto começa ou se notabiliza em 1966 com Chico Buarque. E esses então são os motivos para os quais alguém iria numa loja e compraria um equipamento seja para ouvir rádio, que é o caso desse equipamento que nós estamos olhando, seja para escutar os seus LPs. Esta é então a maravilhosa, a excepcional, a de altíssimo nível de qualidade de áudio e construção, robustez, a vitrola, o rádio vitrola Philips modelo FR 680A. Bom, esse equipamento foi fabricado em 1961 e trata-se de, vamos começar com o rádio. É um equipamento que tem uma saída de áudio estéreo de alta fidelidade, logo eu vou mostrar os detalhes para vocês, e tem aí um toca-discos automático, que neste exemplar que nós vemos aqui, apesar do seu estado deplorável, e logo eu vou comentar sobre isso, ainda nos mostra a robustez, a beleza desse equipamento. Ela foi pintada de branco, eu lamento por isso, ela não é branca. Originalmente ela vinha em tons escuros, e nós temos outro exemplar que também já está aqui no museu. Ele viajou por um tempo, já chegou aqui. E no outro exemplar que está absolutamente original, como saiu da fábrica, eu vou comentar mais detalhes sobre as características desse equipamento. Bom, vamos lá agora. O que nós encontramos e qual a situação que nós encontramos neste exemplar aqui? Eu vou começar pelo toca-discos. Ela tem alguns problemas aí que precisam ser resolvidos, faltam parafusos, o braço aqui está solto, ele veio solto, ele precisa ser... a gente vai ter que ver se é possível fazer a restauração nisso aqui. Nós temos mais um igual esse, original, que está inclusive funcionando. Então não teremos problemas para, se for o caso, restaurar esse toca-discos. Infelizmente, cupim, sinal de cupim, isso provavelmente não, isso condenou já a caixa deste equipamento. Ela está condenada. Eu ainda não mexi, não desmontei. Eu vou desmontar agora, compartilhar com vocês. Mas vamos ao detalhe. A logomarca da Philips, alguém removeu daqui para pintar a caixa. Estéreo. Esse equipamento tem 4 alto-falantes, 2 na frente e 2 nas laterais. Aí você pode pensar já a qualidade do áudio desse equipamento. Para a Philips dotar essa rádio vitrola de 4 alto-falantes, nós não podíamos esperar nada menos do que um áudio maravilhoso. Bom, também temos que considerar o que produz esse áudio. E aí a gente vai falar depois, na sequência. Mas eu já posso adiantar para vocês, para aguçar a sua curiosidade, que aqui nós temos um par de saída de áudio, são 2 amplificadores, logicamente, porque ela é estéreo, mas um par de saída de áudio com válvulas EL84, que entregam 4,5 watts de áudio com uma distorção menor que 10%. Nós teremos a oportunidade de escutarmos juntos o áudio dessa rádio vitrola, provavelmente não desse exemplar,
pela sua condição, mas em algum momento, se ela for restaurada, nós vamos ter que tomar essa decisão. Nós vamos ouvir ela e aí vocês vão ver como o áudio dessa vitrola é boa. É bom, é de alta qualidade, de alto nível. Equipamento estereofônico, vale lembrar que nós estamos em 1961 e os equipamentos abaixo ou inferiores dessa rádio vitrola não eram estereofônicos, logicamente. Aqui era para aqueles bolsos que podiam pagar o preço de ter um equipamento estereofônico no início dos anos 1960. Bom, com frequência modulada, essa é uma outra característica que notabiliza esse equipamento. A imensa maioria das radiovitrolas, ou até mesmo dos rádios, no início dos anos 1960, principalmente no Brasil, não vamos falar da Europa, porque se nós falarmos da Europa, nós temos outras grandes marcas de equipamentos que foram fabricados, que já possuíam, né, frequência modulada. Se você não assistiu o último vídeo do canal, assista. Você vai ver um rádio aí que foi fabricado nos anos 1950 na Alemanha e ele já possuía frequência modulada. Vamos falar um pouco do rádio agora?